Então, gente, aqui nessa figura, vocês estão vendo a figura aí? Sim. Tá. Esta figura aí, pessoal, mostra toda o quantitativo de rochas que nós chamamos paleoproterozoica, tá? do proterozoico, aliás, que ocorre no nordeste do estado do Pará, já entrando no Maranhão. Quando ele fala que é uma síntese geológica e geocronológica, eu já falei que ele vai tratar de todos os eventos geológicos e no tempo, como ele vai distribuir no tempo. Esse foi o mapa que ele descreveu, e nós temos aqui, bem aqui na parte superior esquerda, o município de Capanema, Pará, esse pontilhado aqui, a BR-316. Daqui para Belém, onde nós estamos, tem mais ou menos 150 quilômetros. E aqui em Capanema, a gente vai pegar uma estrada, continuar na BR-316, ela faz uma inflexão, a BR-316, na direção sudeste, tá? Aí ela vai embora, passa mais ou menos aqui onde está esse RP, é o município de Santa Luzia do Pará, aí ele adentra aqui, quando ele chega mais ou menos aqui nesse P, ou depois desse P aqui, é o município de Cachoeira do Piriá, tá? Aí ele atravessa aqui o Rio Gurupi, e quando ele atravessa aqui o Rio Gurupi, ele já entra no Maranhão, tá? Então, é esta região aqui. Então, o que é que o autor vai falar? Ele vai falar dessas rochas mais antigas aqui, ó. Essa que está aqui em cima, que é a suíte Tracuateua, essa listrada aqui no litoral que vai da região Bragantina aqui de Viseu, que vai se estender até o município, exatamente o município de Viseu. Ele vai dizer que é o Grupo Aurizona. O Grupo Aurizona aparece lá no Maranhão novamente. Isso aqui, esse Grupo Aurizona, gente, ele é muito fértil em ouro, tá? Então, essa região aqui do grupo, aqui perto de Bragança, ela é muito fértil também em ouro, tá? Então, esse pontilhado aqui é a formação Rio Piritoró, tá? E essa cruz maior aqui é a suíte Tromaí. Então, essa suíte Tromaí, ele vai chamar de um domínio, que é esse domínio aqui, e essas rochas aqui. E ele vai chamar esse outro conjunto de rochas aqui, que esse cinza escuro, e essas rochas aqui pontilhadas, essa daqui que tem esses tracinhos, olha, esses outros tracinhos aqui, pontilhado, cruz, cruz, V. Então, ele vai dizer que isso daqui é um outro agrupamento de rochas. Mas como é que ele fez isso? Ele fez através de trabalhos de campo, né, descrição de campo, e também com dados geocronológicos, por isso que é uma síntese geocronológica. Então, daqui desse rio para a esquerda é tudo Pará, e desse rio aqui, o Gurupi para a direita, é o estado do Maranhão. Logo aqui nós estamos em Maracassumé, tá certo? Aí aqui passa o rio Maracassumé. Olha, tanto incrível que o rio Maracassumé é quase uma reta. Ó. Ele encaixa aqui numa estrutura tectônica e vai embora até o litoral. Então, gente, quando ele faz toda essa abordagem aqui, ele descreve que ele chamou um agrupamento de rocha de domínio paleoproterozoico e o domínio neoproterozoico. Quando ele chama de domínio paleoproterozoico, vocês têm que lembrar que vocês estudaram isso lá em geocronologia, noções de geocronologia, com a escala do tempo geológico com a professora Kézia. Tá? E eu já passei nas primeiras aulas para vocês a escala geológica do tempo naquele outro... deixa eu ver se ele está aqui. Não, aí você já, depois a gente vê ele. Tá? Então, como é que ele começa? Gente, todo e qualquer trabalho de geologia, a gente não descreve
do mais recente para o mais antigo. E é o comum a gente fazer uma dissertação assim sobre uma cronologia do mais recente para o mais antigo. Não. Na geologia, a gente escreve do mais antigo para o mais recente. Tá entendido isso daí, Michael? Positivo, professor. Tá. Beleza. Professor, Oi. esse cursor do mouse tem como ele ser de outra cor? Porque tem hora que o senhor está mostrando no mapa e eu não consigo acompanhar, porque eu não consigo achar ele. Tem, não sei como se faz aí. Tem um probleminha aqui entre ferramenta selecionada, ferramenta de mão, deixa eu ver. A mãozinha está aqui, você está vendo? Tá um pouco melhor para ver, professor. Tá legal. Então, o agrupamento de rocha mais antiga que ele escreve é esse grupo Arizona. Mas antes, vamos voltar aqui, gente, só nessa síntese aqui. Tá? A síntese litoestratigráfica e geocronológica. Neste item, serão sintetizadas as principais características das unidades litoestratigráficas e litodêmicas. Litoestratigráficas, já está dizendo que ele está organizado de forma cronológica, lito, rocha, estratigráfica, cronologia, tá? Uma sobre a outra. E litodêmica, que são unidades definidas regionalmente com as suas características próprias. Não serão discutidas todas as redefinições pelas quais passaram algumas unidades. Serão realizadas, em geral, as denominações originais e mais recentes. Então, o que é que ele está dizendo? No que tange a parte conceitual das unidades, ele não vai usar aquelas mais recentes, não. Ele só vai usar, ele vai dizer aqui que ele vai se basear na concepção vigente a partir de 1995, quando Pastana definiu os dois domínios, tá? Ele também serão sumarizados já os dados geocronológicos. Então, dados geocronológicos, aí ele vai usar toda a bibliografia disponível para aquela região, desde a década de 60, tá certo? Então, ele vai, por quê? Porque é importante. Aí ele usou, porque na década de 60, os minerais, as datações mais comuns daquela época eram o rubídio estrôncio e o potássio argônio. O que é o rubídio estrôncio e o potássio argônio, pessoal? São elementos químicos que são decaídos em função do urânio, chumbo, aí vem o rubídio, o estrôncio, depois o potássio e o argônio, tá certo? E o chumbo, ele tem seus decaimentos de chumbo 208 para chumbo 206, e assim a gente consegue, por metodologia, tá? Consegue quantificar o volume desses elementos num determinado mineralzinho, tá? Então, quando a gente faz isso daí, a gente faz no espectrômetro de massa e a gente consegue definir a idade só pela quantidade de um determinado elemento em função do outro, tá certo? Por quê? Porque eles são decaimentos de meia-vida um para o outro, tá certo? Aí ele diz que, além de dados mais recentes, o que são esses dados mais recentes? Foi o que ele fez, tá? Que vocês vão, que está tudo sintetizado na tabela 3. Se você for lá na tabela 3, você vai ver, tá aqui a tabela 1, os dados antigos aqui, olha, 84, 67, tabela 2, tudo em idade geocronológica, tá? Ele já vai de 68, 77, o tabela 3 são todos os dados recentes dele, olha. Grupo Arizona, metapiroclástica, 2.240, 2.240 milhões de anos, mais ou menos 5 milhões de anos, tá? E Clay e Moura, 2001, 2001, tudo idade recente de quando ele lançou esse artigo.
Ele lançou em 2003 esse artigo e ele estava estudando em 2001 e 2002 essa região. Está claro isso? E a primeira unidade que ele começou a descrever, que é a mais antiga, ele chama, que é o Grupo Arizona. O Grupo Arizona é essas rochas aqui, ó, que estão lá no município de Arizona, por isso que ele recebeu essa denominação Arizona, já bem no litoral, e aqui na região próximo a Viseu, dentro do município de Viseu, mas próximo aqui a Bragança, tá? A gente corta essa região toda aqui na região Bragantina, tá? Então ele começa a descrever esses dois agrupamentos de rochas aqui como as rochas mais antigas. A segunda mais antiga são essas rochas aqui, ó. EK, ele fez essas amostras aqui. EK4, EK7, tem outros EK por aqui. Bem que assim tem uma outra amostragem dele, olha, EK18. Então, vocês imaginam por que EK4 de Darielson? Isso é uma amostra que ele fez. Não, professor, não entendi o que é. Porque Esse tem EK. 4. É a amostra 4 dele. Então, normalmente, como é que a gente faz na geologia? A gente coloca a nossa inicial, a nossa sigla, tá? Aí a gente vai colocar E4, vamos dizer, Evandro Clay 4, Evandro Clay 7, Evandro Clay 18, você entendeu? Se fosse Darielson Souza, por exemplo, KDS 0102, vamos dizer, João Paulo, JP 01, 2, 3 e assim por diante. Aí ele coloca na caderneta, quando ele coloca na caderneta essa nomenclatura, ele vai 01, aí ele diz qual é a localização, XYZ, norte, leste e altitude, e descreve o que se trata, se é um afloramento, se como é esse afloramento, se foi uma amostra, um chip, ou seja, ele juntou vários pedacinhos de rocha para fazer uma amostra, ou ele se coletou num local só, aí ele descreveu a rocha, ele faz todas as anotações na caderneta, tá certo? Essas anotações de caderneta, elas são as mais importantes possíveis, tá certo? Por quê? Porque ela, a partir daí, ela vai ser feita uma planilha, fazer um banco de dados com todas as observações que você fez e manter esse banco de dados. Então, tudo isso que a gente faz uma planilha, normalmente em Excel ou em Access, depende do software que a empresa costuma utilizar, para a gente poder manusear magneticamente essas informações. E esse software, como o Access, como Excel, todos os outros softwares de engenharia ou de geoprocessamento, a gente ele está dentro dessa plataforma, né? Ele aceita como banco de dados. Então, ele é muito bem utilizado, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá. Aí ele pegou aqui essa amostra, esse grupo Arizona, e disse que é uma unidade, essa unidade foi definida por Pastana 95, então já começa pelo Pastana, tá? E compreende uma sequência metavulcano-sedimentar metamorfizada em face xisto verde. Então, na realidade, essa nomenclatura aqui está redundante, ó. Não, porque ele já disse que está metamorfizada. Ele poderia ser uma sequência vulcano-sedimentar metamorfizada no face xisto verde. Mas ele já coloca a redundância meta aqui, meta-vulcano-sedimentar. Eu pergunto, vamos fazer aqui fazer uma participação de todos aí. O que é uma sequência vulcano-sedimentar? Quem poderá responder isso vale ponto, tá?
Ninguém vai se arriscar, ninguém está querendo um ponto. Seria sedimento de material vulcânico? Não sei classificar. Exatamente, são o aporte dessa unidade que se formou, ele tem contribuição tanto sedimentar como tem contribuição vulcânica, tá? Às vezes é derrame, tá? É só derrame vulcânico e mais, vamos dizer, para aquele episódio vulcânico e a água, ou o vento, ou o gelo, onde quer que seja, fica depositando o sedimento, aí forma uma camada sedimentar. Aí vem outra erupção, outro evento vulcânico. Aí você imagina que esse evento vulcânico não teve derrame, teve só uma explosão muito grande, jogou um montão de fragmentos para cima, inclusive aquelas rochas sedimentares que já estavam depositadas, aí ele faz uns depósitos, tipo dos conglomerados, umas questões brechóides, umas brechas muito grandes, e se forma outra camada. Então, é uma contribuição sedimentar e uma contribuição vulcânica, tá certo? Tá certo, Beleza, professor. Maicon, obrigado. Então, e quando ele diz meta, significa que a rocha não é mais só sedimentar, ela já teve uma transformação em profundidade que ela se metamorfizou, certo? E por que esse metamorfismo que atuou nessa rocha, ele foi no face xisto verde, tá? Esse xisto verde, ele consegue ser xisto verde baixo e xisto verde alto. Como é que acontece isso, gente? Você tem uma camada, uma bacia sedimentar, com várias camadas sedimentares depositadas, né? Aí, de repente, essas camadas sedimentares, por movimentos tectônicos, começam a entulhar, né? Ir para a profundidade, porque houve uma subsidência. Então, ela está indo lá para a profundidade, e assim que ela é deslocada para a profundidade, no ciclo das rochas, tá? Ela começa a mudar a temperatura e a pressão. E essa temperatura e a pressão, ela altera quimicamente a rocha. Tá? Há uma transformação mineral dentro da camada de rocha, dessas camadas. Se essa alteração ela evoluir, ela vai sair de um metamorfismo muito baixo, que a gente chama de antimetamorfismo. Aí o momento de aumento gradual disso, ela passa para um xisto verde, que nós chamamos. Xisto é uma textura de rocha, tá? São aquelas palhetas de mica, uma do lado da outra. Tá? Então, ela passa de xisto verde, e esse xisto verde ele pode ser baixo ou alto. O xisto verde baixo são rochas que têm mais, as micas é a base de sericita, é uma mica de baixa temperatura, e ela vai aumentando esse metamorfismo, vai se transformando em muscovita, depois em biotita, tá? E depois dessa biotita começa a aparecer outros minerais como o feldspato plagioclástico. E se tiver contribuição de potássio, entra e forma minerais, feldspato potássio, tá? Até o ponto dessas biotitas se transformarem em anfibólio. Tem que ter um aporte de magnésio ou de ferro, que tem no sistema, normalmente tem, e ela vai se formar os anfibólios. Aí ele passa de um face xisto verde para um face anfibolito. E se aumentar esse metamorfismo, ele vai entrar num estágio de rocha de alta pressão e vai até a fusão dentro daquele ciclo das rochas, né? Se você estiver pensando em ciclo das rochas. Então, este ciclo, quando essa rocha fundida, que depois vai resfriar e se transformar num granitóide, a gente diz que esse
granitóide, ele é um paraderivado. A gente diz que quando a rocha é de alto grau metamórfico, ela é uma paraderivada, então ela derivou de sedimentos. Quando essa rocha metamórfica ou uma segunda fusão, ela é derivada da fusão de rochas ígneas diretas ou metamorfizadas a partir de rochas ígneas, a gente chama de ortoderivada. Então, vocês vão encontrar nesse artigo esses dois conceitos. Tá claro isso, gente? Vamos seguir. Então, olha aqui, o grupo Arizona compreende uma sequência meta-vulcano-sedimentar metamorfizada em face xisto verde, localmente faces anfibolito. Olha só, acabei de falar sobre, sobre metamorfismo mais alto, olha aqui ele, o anfibolito, tá? Ou seja, teve alguns locais, provavelmente esses locais é onde você tem compressão, estruturas tectógenas, cavalgamento, você tem zonas de arrasto, de dobras, tudo mais. Então, a pressão lá foi muito alta, então aumenta a temperatura, então nós temos um anfibolito localizado, então provavelmente em função da própria tectônica da área, tá? Vamos lá. Local, faces anfibolito compostos por xisto de naturezas diversas. Xisto, quartzo xisto, xisto, biotita xisto, sericita xisto, muscovita xisto. Então, xisto é a textura. Quando a gente descreve uma rocha, a gente coloca, vamos dizer, o que é que predomina na rocha? Predomina quartzo, biotita e granada. Aí a gente vai colocar, conforme do menor para o maior, a gente vai dizer que ele é um quartzo, muscovita, granada xisto. Então, o xisto é apenas para dizer a textura da rocha, tá? E todo xisto, ele é metamórfico, tá? Filitos, olha, baixo grau metamórfico, filitos. Quartzito já é alto grau metamórfico, quartzito é o arenito que metamorfizado vai se transformar em quartzito, tá certo? Então, as rochas, elas têm as suas correspondências. A vulcânica tem a correspondência plutônica e uma rocha sedimentar tem uma sua correspondência, quando ela se transforma em metamórfica, ela tem o correspondente dela, conforme a pressão e a temperatura. Rochas metapiroclásticas. Meta, pessoal, essa denominação meta é sempre de metamórfica, tá? E piroclástica, que é contribuição vulcânica, que são fragmentos de rocha, vamos dizer, a pedra púmite, aquela pedra púmite que a gente tem que a gente vê na nossa, que compra para lixar a mão, né? Aquilo é cinza vulcânica. A cinza vulcânica é como se fosse uma piroclástica. Ela também é conhecida como tufo. É um tufo fino. Tá? Então, o tufo, quando é grosso, a gente tem ver fragmentos da explosão do vulcão dentro da rocha. Por exemplo, uma vez eu estava descrevendo uma rocha no campo que tinha um afloramento grande, e eu descrevi, era uma rocha ígnea, vulcânica, aliás, e eu via uns blocos grandes dentro dessa rocha vulcânica. Eu ficava procurando o que significava aquilo. Aí que foi que eu vi? Tinha uma espécie de onda ao lado desses blocos. Tipo quando cai uma pedra dentro d'água e cria aquelas ondinhas, né? Exatamente daquele jeito. Aí eu entendi que era uma bomba vulcânica, né? Um bloco dessa bomba, que caiu, o magma ainda estava mole, ainda estava pastoso, aí quando ele caiu, ele gerou aquelas ondas. Então, era um pedaço de qualquer rocha, que o vulcão explodiu, caiu ali e ficou. Então, como é que eu vou chamar aquilo lá? Aquilo eu vou chamar de um tufo muito grande,
ou de uma rocha vulcano-sedimentar, ou de uma rocha piroclástica, tá? Então, é a contribuição vulcânica. Então, a piroclástica é essa mistura do sedimento com o vulcanismo, tem uma mistura entre eles, tá certo? Às vezes, a gente encontra em rocha de fundo oceânico, a gente encontra ou melhor, de rochas mesmo vulcânicas, que são rochas ácidas vulcânicas, nós encontramos um mineralzinho bem escuro, tá? E ele parece um triângulozinho, né? Bem apontada, é como se fosse uma estrela de 3 pontas e pontiagudo. É um triângulozinho, assim, com a feição curvada. Aí a gente olha e vê que aquilo é só sílica, uma sílica microcristalina, chega ele é escuro. Aí a gente tem certeza que aquilo é uma rocha de contribuição vulcânica, piroclástica. Aí a gente dá essas feições, a gente chama de charge, tá? Então são essas feições que faz a gente descrever as nossas rochas, tá bom, gente? Então, toda vez que vocês verem isso, ó, meta, sabe que é metamórfico, como aqui, metashirt. Esse metashirt é quartzo microcristalino, tá? E ocorre o shirt em regiões ou submarina, tá? Ou ele ocorre em microcristalino, em profundidade, através de eventos magmáticos. Algumas rochas meta-ultramáficas e meta-ultramáficas. Então, nós estamos agora trabalhando com diferentes tipos de rochas, metamáfica e meta-ultramáfica. Então, vocês lembram lá de petrografia com a professora Késia, que se a rocha é ácida, ela tem um percentual de quartzo, feldspato, plagioclase ou potássio, e tem aquele triângulo lá que nós chamamos do triângulo de Stracaiser, tá? Se essa rocha tem muita sílica, ela vai ser chamada de ácida. Se ela tem sílica intermediária e aumenta a quantidade de magnésio, tá? Nós vamos chamar essa rocha que ela já é ferro-magnesiana, tá? Se ela tem mais ferro e mais magnésio. Então, isso vai dizer que ela é uma rocha máfica, ela é intermediária, ela já tem pouca sílica. E a ultramáfica tem quase nada de sílica disponível. Então, nós vamos pegar essas rochas, tem pouquinho quartzo aqui, e aqui tem quase nada de quartzo ou nada de quartzo na ultramáfica. Aí vocês vão ver que tudo ela é meta, está metamorfizado. Tá? Então, o grupo Arizona representa essa rocha, tá? E esse tipo de rocha, meta-ultramáfica, metamáfica, e está datada, tá? Ele conseguiu uma datação para essa rocha, pelo potássio argônio também, que é assim. Não, isso aqui é uma metodologia antiga. Vamos entrar aqui na sequência. Leia para mim, Dariel, eu estou ficando cansado. Professor, só uma dúvida aqui. Hum. Os paraderivados e os ortoderivados. No caso que você falou, os paraderivados têm relação à origem sedimentar, né? Os paraderivados, isso. E o outro derivado já seria de origem ígnea. Ígnea. Então, quando a gente... Sim. Era isso. É que eu estava meio na dúvida. Tá. E aí você vai dizer, como é que eu vou descobrir isso? Quando você chega no campo que vai descrever a rocha. Você descreve a rocha e a rocha já tem uma característica. Vamos dizer, ela é rica em muscovita. A muscovita é um mineral alumínio silicatado, tá certo? Então, os minerais alumínio silicatados, eles sempre, normalmente, são derivados de sedimentos. Quem é a muscovita, tá? E as rochas ígneas, normalmente, elas são abiotita. Aí a gente vai fazer a química dessa rocha
Aí nós vamos descobrir que essas rochas, se elas forem de origem magmática, tá? Que elas são ortoderivadas, normalmente ela vai ter um caráter mais cálcio e alcalino ali com a relação do potássio, do potássio e do cálcio e do magnésio. A gente diz que ela é cálcio alcalina ou só alcalina ou cálcica, se ela tiver muito cálcio. Aí quem são esses minerais? São os minerais de cálcio. Nós vamos descobrir lá que tem os plagioclasos mais cálcio e tem os feldspatos mais sódicos, certo? Então, a albita é um mineral mais sódico, albita, né? Então, a gente vai descrevendo isso. E o resultado químico dela vai dar isso. Quando a gente faz a análise química dessas rochas, como é a análise química? A gente vai moer essa rocha, vai pegar uma fração dessa rocha, vai diluir, tá? Vai transformar num líquido, a gente vai fazer uma abertura química, e nesta abertura química, vocês vão ver que ela vai ter uma composição química quando passar pela absorção atômica. A absorção atômica é uma metodologia de análise química. Aí a gente vai dizer, confirmar, essa rocha, ela é alumina silicatada, então ela é paraderivada normalmente. Ou, às vezes, elas acontecem durante o processo pós-tectônico, né? Normalmente, os processos tectônicos levam rochas lá da infracrosta vir aqui para cima, como acontece nos Andes hoje. E aí ele diz o seguinte: metamáficas, havendo larga predominância, depois tu lê aqui, tá, Arielson? Larga predominância de termos paraderivados, olha aqui o paraderivados, ou seja, de rochas de derivação de sedimento, em relação aos ortoderivados. Ele diz que tem os dois, mas um predomina mais do que o outro. As rochas apresentam xistosidade, em geral orientada na direção N15 graus, N70W, então na direção N15 a N70W, tá? Lá no 345, 370, 290, de 290 até 340, 45, tá? Lá no último quadrante, lá no quarto quadrante. Com mergulhos fortes para NE. Olha, ele deu uma informação muito importante. Vocês vão estudar nas aulas seguintes com o professor João Paulo que todo corpo ele tem uma direção e ele tem um mergulho, ou ele é horizontal. Se ele é horizontal, o mergulho dele é zero, não tem mergulho, tá? Mas qualquer rocha tem uma determinada inclinação na superfície da Terra. Por exemplo, se a gente pegar uma mesa, tá? E virar de lado essa mesa, a superfície da mesa, ela vai ficar mais ou menos 90 graus com relação ao que ela estava antes, correto? Correto. Se eu inclinar, aí eu posso inclinar essa mesa numa variação de ângulo de quanto a quanto, Darielson? Não entendi, professor. Eu posso variar uma tampa dessa mesa se ela está na situação zero, que ela está na horizontal, tá? Tá nivelado. O máximo de inclinação que eu posso dar nesse tampo é de qual o valor? De 0 a... Acho que até 180. A 40. Não, não posso. Não posso 180. Ela ia botar 90. de cabeça para baixo. Eu só quero ver o tanto dela, o quanto eu posso variar com relação ao chão.
chão 90, de então. 0, é porque eu não quero. Se eu for fazer um rumo, o 0 é 90, exato. Tá? Só um minutinho aqui, tá, gente? Eu preciso receber uma ligação do médico aqui. Desculpa, pessoal, é que eu estava recebendo o resultado aqui de uns exames e o médico está entrando em contato. Tá bom, então. Então, uma variação dessa, o ângulo que ele varia é de 0 a 90 graus, tá? E o texto diz o seguinte, que ele está... isso é uma nomenclatura que a gente utiliza. A gente pode utilizar tanto rumo, como pode utilizar o azimuth. Vocês lembram o que é o conceito de rumo e o conceito de azimuth? Eu acho que o professor Dalcilei passou isso para vocês. O rumo, pessoal, é um ângulo que varia de 0 a 90 graus. Só um minuto. De 0 a 90 graus, partindo do norte ou partindo do sul. Tá? Tanto para a esquerda como para a direita, ou seja, tanto para oeste quanto para leste. Tá? Então, varia de 0 a 90 graus. Vamos dizer, essa nomenclatura aqui é 0, 15 a 70. Por que ele colocou de 15 a 70? Porque há uma variação, um feixe de dados. Então, imagina que fosse só 70. Ele colocar em 70 dados. Então, se ele está no quadrante norte-sul, eu quero que todo mundo faça um círculo aí e projete os 4 quadrantes, tá? Vamos fazer um exercício. Enquanto vocês escrevem aí, deixa eu pegar um café aqui que está me dando tosse. Já, gente, vocês fizeram o círculo aí no caderno de vocês? Positivo, professor. Divide em 4 partes iguais. A parte para cima é o norte, para baixo é o sul. Para a direita é o leste, para a esquerda é o oeste. E a nomenclatura é N para cima, S para baixo, o E para leste, não é leste, é east de inglês, tá? É o E, é oeste. E o W é oeste, tá? Então não é O, é W de west, tá? West, aliás. Então fica essa nomenclatura. Então, N15, vamos botar aqui N15 ou N70, uma ou outra, tá? Vamos botar aqui no meio, aqui, N40W, faça um riscozinho no N40W, mais ou menos a metade lá, do, do, do oeste até o norte, tá? Essa daqui é uma medida de plano, tá, gente? Todo plano, ele se desloca
de um quadrante imediatamente para o outro quadrante na sua direção, tá? Todo ângulo, todo plano se desloca. NWSE ou NESW. Vocês entenderam? Sim, professor. Todo mergulho é perpendicular à direção do plano. Por exemplo, ele diz aqui, as rochas apresentam cistosidade, em geral, orientada segundo N15 a 70W, ou seja, NW, aí ele vai para SE, tá? Com mergulhos fortes, ou seja, muito forte, que ele vai de 70 graus em diante, na direção NE. O que significa isso? Que ele está dirigindo, o mergulho dele está nessa direção aqui do primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante vai estar o plano que o plano aqui é quarto, terceiro, segundo e quarto quadrante. Ele só pode acontecer assim, segundo e quarto quadrante ou primeiro e terceiro quadrante, tá? E o mergulho só vai para uma direção ou para outra. Neste caso aqui, ele foi para NE, como ele poderia ir para SW, tá? Para o terceiro quadrante. Minha pergunta é, nessa direção aqui, N15W, por exemplo, N15W, ele pode mergulhar para SE? Sim, professor. Não. Não? Pode dar um mergulho pro Todo e qualquer plano, NTSE. o mergulho é a 90 graus à direção do plano. Agora, a inclinação do mergulho, que foi a tampa da mesa, ela vai variar de 0 a 90 graus. Você derruba a mesa, ela vai ficar um plano reto com o chão. Se ela está a 0 grau, ela está na horizontal. No Só que caso, você... como o mergulho vai ser em 90 graus em relação ao plano, então vai ser SW. Ou SW ou NE, tá? Sim. Ou um ou outro, o tempo inteiro. Vamos dizer, se o plano está na direção NE, o mergulho vai ser para onde? NE é o primeiro quadrante. Ou ele vai ser para NW ou vai ser para SE, perpendicular, tá certo? Sim. Por que eu estou chamando atenção a isso, pessoal? Só para vocês verem a quantidade de informação que está aqui dentro. Este conjunto de metavulcano sedimentar, olha, ele chamou tudo isso aqui. Ele disse que sedimentos e essas vulcânicas, elas são tanto ácidas como são máficas, como são ultramáficas. Tá? Então, se elas são ultramáficas, a gente tem até que pensar em depósito de níquel, a gente pode pensar em depósito de platinoide, nós podemos pensar ainda em possíveis possibilidades de ter diamante. Então, essas rochas são muito, não além de muito antigas, mas elas são muito férteis, tá certo? Vamos lá. Tem sua ocorrência limitada no domínio São Luís, que nós já vimos que o domínio São Luís é essas rochas aqui, tá? O domínio São Luís, tá? São Luís aqui, ó. Só um pedacinho dela aqui. Correspondendo a uma parte do que era anteriormente conhecida como Grupo Gurupi, a seguir. Ver descrição a seguir. Nós vamos ver o que é o domínio Gurupi, tá? Datações em rocha total, ardósia e finito, isso aí lá do Gurupi, ou das rochas de mais baixo grau metamórfico, pelos métodos rubídio-estrôncio, esse Cordani et al., 1984, você já sabe o que é o et al., não sabe?
Hein, gente? Etial, que são vários autores, tá? Apude significa que ele não leu o Cordani, ele leu o que o Abreu falou sobre o Cordani. Então, ele leu Cordani dentro do Abreu, aqui, ó, em 1990. Porque, às vezes, esses artigos aqui são raros, a gente tem dificuldade de achar. E potássio argônio, descrito por Amaral, 1974, Apude, Abreu, 1990. Também ele pegou essa informação do Amaral dentro do Abreu. Apontaram, respectivamente, idade de 1.820 milhões de anos a 2.054 milhões de anos. Enquanto que anfibólios de anfibolito, é lógico, tá? Anfibólio de anfibolito, já que se trata de rocha de alto grau, forneceram idade potássio argônio de 2.360. 2.360 já está chegando aqui no Arquiano, não é o Arquiano, tá? O Arquiano começa, ele termina em 2,5 bilhões de anos, aqui é 2,36 bilhões de anos. Mais ou menos 300 milhões de anos, ele chegaria a 2,6, então arquiano. Pastana 95, devido à ausência de dados geocronológicos mais precisos, posicionou a unidade em amplo intervalo arquiano-paleoproterozoico, ou seja, por causa desse mais ou menos aqui, que é muito alto, tá? Clay e Moura, 2001A, dataram cristais de zircão em uma rocha metapiroclástica, definindo uma idade de 2,240, mais ou menos 5 milhões de anos. Então, qual é a idade mais precisa, gente? É essa daqui, a idade do zircão, que vai ser urânio-chumbo ou chumbo-chumbo, porque o zircão ele tem a capacidade de armazenar urânio dentro da sua estrutura atômica, tá? É essa daqui, olha, por causa desse mais ou menos 5 milhões de anos. Então, o erro é muito pequeno, aqui são mais ou menos 300 milhões de anos para essa unidade. Então, eles vão considerar lá na tabela 3 essa idade de 2,240 milhões de anos. Tá certo? Então, eles consideram que essa é a rocha mais antiga daquela região. Agora, vocês vão ver que a Suíte Tromaí, apesar dela ser magmática, e essa daqui paraderivada, vindo de metavulcano sedimentar, aparentemente de fundo oceânico, tá? Aparentemente de fundo oceânico. Ainda, o manto era bem ainda primário ainda, né? Ele ainda está na sua composição primordial, mano. Tá? Então, ele era mais rico ainda em minerais minerais raros, como o cobre, não só o ouro, mas o cobre, o níquel, os platinóides e assim por diante. Apesar disso daqui ser uma bacia sedimentar, essa daqui, o embasamento dessa bacia sedimentar ninguém conhece, certo? Porque tem alguma coisa que está segurando esse embasamento, que está servindo de sustentação para que a gente tenha o famoso o equilíbrio hidrostático das rochas, tá certo? Agora eu gostaria que um voluntário lesse para mim a suíte intrusiva Tromaí. Vamos aqui na nossa coluna, a gente está vindo do mais antigo, ó, Grupo Arizona, depois suíte Tromaí, aí depois nós vamos para a suíte Tracuateu. E esses 3 unidades aqui, essas 3 unidades, ele chamou de domínio Gurupi, tá, gente? O domínio São Luís. Perdão, domínio São Luís, que é o paleoproterozoico. E o neoproterozoico ele chamou de domínio Gurupi. Então, aqui tem uma idade, aqui tem 1 bilhão de anos diferente desse daqui, tá bom? De 1 a 1,5 bilhão de anos. Então, existe um intervalo de tempo que nós chamamos de um hiato de tempo ou uma perda de registro de 1 a 1,5 bilhões de anos entre
essas rochas e essas daqui. Isso está claro, Darielson? Você pode falar pela turma? Gente, quem pode falar aí? Michael, Johnny. Você poderia falar de novo que foi dessa parte da perda aí De registro. de registro? É o seguinte, aqui no mapa, ele chama que essas rochas aqui, ela pertence ao domínio do cráter São Luís. Eu já expliquei para vocês o que é um cráter, tá? São as rochas máficas, rochas ígneas, rochas sedimentares, metamorfizadas, né? São rochas metamorfizadas, que já passaram por eventos tectônicos no passado e que já hoje está estabilizado. Então, é parte da crosta que está aflorando ou está coberta por sedimento. Tudo isso nós vamos chamar de cráter. Então, essas rochas aqui, ele datou essas rochas, datou algumas dessas rochas aqui e pegou alguns dados de outros autores e fez esse empilhamento estratigráfico aqui. Ó. Ele diz que o complexo Maracaçumé é mais antigo do que o Quinzigito Marajupema, e ele disse que ainda que esse grupo Gurupi, essa rocha aqui, essa rocha cinza escura aqui, tá? O grupo Gurupi, ele dividiu em formação Rio Piritoró, formação Jeripecoara e formação Vila Cristal. Tá? Isso aqui é um grupo. Você lembra que o grupo é subdividido em formações. Tá? É mais antiga ainda do que o granitóide Cantão. Tá? Às vezes, lá no granitóide Cantão, a gente encontra lascas dessa rocha aqui dentro dessa daqui. Tá certo? Que nós vamos chamar de xenólitos. Então, quando o granito estava se instalando, ele assimilou, ele pegou, ele capturou pedaços dessa rocha e jogou dentro dele. Aí ela vai recozinhar lá dentro, porque está muito quente, né? Esse tonalito Itamoari, nós não vamos visitar, mas ele é mais novo do que esse granitóide Cantão. Aí depois nós vamos encontrar o que nós chamamos de enxame de granitóides. Olha aqui, 1, 2, 3 aqui, ó, que é o Orém, o Jonasa, o Orém. Nós vamos encontrar um outro daqui que é uma rocha já metamorfizada, que é o Boca Nova, tá? O Ney Peixoto. Então, nós vamos ver que essas rochas são mais novas do que esse tonalito Stromae, mais novas do que esse granitóide Cantão, e mais novo do que esse grupo Gurupi. Então, está empilhado estratigraficamente. Tá? E ele, como ele está dando data, ele está chamando que esse empilhamento é geocronológico também. Aí nós vamos descrever uma rocha lá que nós chamamos de nefelina cianito Boca Nova, mas é uma rocha gnáisica que foi uma intrusão que foi envolvida pelo próprio cisalhamento da época e ele foi metamorfizado, né, formando uma rocha metamórfica. E tem um granito lá perdido aqui no município de Irituia, tá? Irituia está aqui, nós passamos bem aqui do lado dele, aqui numa estrada que vem embora aqui para Orém, tá? Essa região aqui, que é o granito Ney Peixoto. Tá? Então, isso aqui tudo está empilhado estratigraficamente acima desse daqui. Então, esse daqui é mais ou menos de 1 bilhão a 500 milhões de anos, e esse daqui na ordem de 2 bilhões de anos. Então, a diferença de idade entre essas rochas e essa varia de 1 bilhão a 1 bilhão e meio de anos. Tá? Então, 1 bilhão a 1 bilhão e meio de anos
não tem informação geológica. Ou foi erodida, ou ela nunca apareceu. Tá? Mas então, se ou foi erodido, ela nunca apareceu, nós temos uma perda de registro dessas informações. Uma perda de registro natural. Tá certo? Então, a gente diz que há um hiato de tempo entre estas rochas e essas aqui. Entendeu aí, Maicon? Agora sim consegui entender, professor. Tá? E sobre esse domínio Gurupi, nós vamos ter essas três coberturas sedimentares aqui que já são metamorfizadas, tá? Que é a Piriá, a Igarapé da Areia e a Formação Viseu. Essas três coberturas sedimentares diversas. E sobre essas três coberturas sedimentares, nós temos as coberturas sedimentares fanerozoicas, que são aquelas que começaram a se desenvolver de 540 milhões de anos para cá, tá certo? Que vai entrar a era paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, tá? Nunca esqueça isso, tá? As eras são paleozoica, mesozoica e cenozoica. Os éons são arqueano, proterozoico e o fanerozoico. Então, a era paleozoica, mesozoica e cenozoica é a subdivisão do éon fanerozoico, tá? Tá claro isso? Positivo, professor. Tá bom? Então, quem é que pode ler para mim? Fernanda, leia para mim. Cada um vai ler um pouquinho. Fernanda, leia a suíte intrusiva Tromaí. Unidade de grande extensão geográfica, teve sua definição de vida a costa, que ao conjunto vulcano-plutônico constituído por tonalitos, Trondiemito. e granodioritos, Tá bom, então. Vamos parar. granitos. Tá, só parar aqui, só para dar. Olha só o que ele diz logo em seguida. Ele diz que essas unidades é um conjunto vulcano-plutônica, ou seja, são rochas vulcânicas e rochas plutônicas, tá certo? Isso está claro, né? Constituídas por tonalito, trondiemito e granodiorito. É o famoso TTG, tá? TTG, trondiemito, tonalito e granodiorito. Então, essas rochas, elas são definidas lá naquele gráfico triangular, que é o Stracaiser, tá? Tá bom, Fernanda? Você lembra? Não lembro muito. Não, você sabe que a gente vai estudar. A gente vai ter que pegar um Stracaiser e mostrar para passar para vocês terem e a gente começar a ter habilidade para lembrar lá de rochas, petrografia de rochas ígneas, né, para vocês começar a plotar e dizer que aquela é uma rocha granítica, ou é tonalítica, ou ela é uma granodiorítica, e assim por diante. Continua aí. Trondiemito, granodiorito. Granitos, quartzo, andesitos, riolitos e dacitos propuseram a denominação de associação anorogênica. Tromaí. Tá, para aí. Olha aqui, até aqui, granitos, ele é rocha plutônica, tá? Tonalito, trondiemito, granodiorito e granito são rochas plutônicas. Aí ele começa aqui na outra associação vulcânica. Quartzo andesito. O andesito é uma rocha intermediária vulcânica. O riolito, ele é o correspondente vulcânico daqui do granito, tá? E o dacito também é um correspondente vulcânico, tanto do granito, entrando aqui para o granodiorito e para uma rocha quase básica, tá certo? A rocha básica, o andesito, é o responsável, é o correspondente vulcânico. Essa denominação anorogênica, ou seja, fora após ou antes da tectônica, tá certo? Porque o que é a tectônica do cinturão é quando está acontecendo, por exemplo, a Cordilheira dos Andes está ocorrendo agora,
Tá acontecendo aí, digamos, nos últimos 300 milhões de anos. Nesses 300 milhões de anos, nós estamos num momento tectônico, nós estamos num momento orogênico, tá? Se é anorogênico, ou foi antes dessa orogenia, ou após essa orogenia. Normalmente é após a orogenia, tá? Porque quando nós terminamos, vamos dizer, no caso aqui da América do Sul, da Cordilheira dos Andes, quando parar essa subducção, o que é que acontece? É como se você estivesse fazendo uma compressão muito grande no local. Quando você para, o que é que vai acontecer? Vai haver um alívio na crosta terrestre. Quando está esse alívio na crosta terrestre, o que é que acontece? Há uma diminuição de pressão aqui em cima e os plutos graníticos vêm lá de baixo. Tá? Por quê? Houve um afrouxamento do sistema e eles formam bacias, criam novos granitóides. E normalmente esses granitóides eles não são férteis para metalogenia, tá, gente? Ele é menos férteis do que os orogênicos. Então, você entendeu o anorogênico aí, não entendeu, Fernando? Sim. Então, continue a ler, meu bem. Os mesmos autores apresentaram datações pelos métodos Rubênio, né? Isso aqui? Rubídio, não é o Rubinho Barrichello, não, é o Rubídio Strôncio. Estrôncio, o potássio, né? Potássio, argônio. E argônio. Argônio. Respectivamente, aí com essa datação. 2076, mais ou menos 96 milhões. 1945, mais ou menos. Você vai continuar a ler, eu só queria comentar isso. Olha o tamanho desse mais ou menos aqui, quase 100 milhões de anos. Então, o erro no Rubídio Strôncio é muito grande, tá? Vamos lá. Redefiniu como suíte tromaite e veio como Olha, essas idades todas estão nessa tabela aqui, nessa primeira e na segunda tabela, tá? Deixa eu ver qual é a última palavra dele. Ele descreveu como constituída, tá? Constituída por instruções granitóides polifásicas. Polifásicas. O que são essas intrusões polifásicas? São vários pulsos de granitos, tá? Com essas idades muito próximas uma da outra, são intrusões, pulsos diferentes, tá? Entre dimensões batolíticas. O que é uma dimensão batolítica, Fernando? Não sei. Tamanho. Quando a gente fala que é um batólito, é dimensões quilométricas, tá? Essas dimensões muito grandes, granitóides muito grandes mesmo, eles só servem para brita. Tá? As dimensões pequenas de granitóides, de 1 quilômetro de diâmetro, 1,5 km de diâmetro, são os granitóides mais férteis que nós temos. Essa, por exemplo, vamos aqui nessa... Olha a dimensão de um corpo desse. 20 quilômetros isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui tem cerca de 80 quilômetros de extensão por quase 100. Ou o norte-sul aqui, ó, tem uns 80 quilômetros por 100 leste-oeste. Isso aqui é um tamanho batolítico. Olha aqui, mais de 20 quilômetros o granito traquatilo. Batolítico.
Tá? Então, são grandes plutos graníticos. Quando eles são pequenos grupos, intrusões graníticas, a gente diz que ele é um tamanho, é um estoque, tá? Ele não chega a esse tamanho batolítico, tá? Continue a ler, Fernando. O senhor pode voltar lá? Ah, tá, obrigada. Restritas ao domínio São Luís, incorporando, além das rochas da Associação Arno-Orogênica Tromaí original, parte do que era anteriormente considerado complexo Maracassumé. Maracassumé. Devido à cidade de Maracassumé, tá? Os TTGs, que é os tonalitos, trondgemitos, ou tonalitos, trondgemitos, granodioritos. Vai lá. Rochas são tanto, vai. são tanto equinagulares como Equigranulares. Ou equigranulares como porfiríticos. Você sabe o que é E equigranular ou porfirítico? Não. Equigranular, o que é equi? É mesmo tamanho, tá? Equidistante, equiparados. Eles são, que significa igual. Então, os grãos minerais nessa rocha são mais ou menos do mesmo tamanho. Também, como eles são porfiríticos, eles têm um megacristal imerso numa matriz mais fina, tá? Então, esse porfirítico, pórfiro, significa que existe megacristais de plagioclásio e de cafeldspato imerso numa matriz mais fina. Então, por isso que a gente diz que é uma textura porfirítica. Tá? Vamos lá. E apresentam texturas e mineralogia ígneas bem preservadas. A de respeito de transformações hidrotermais ou metamórficas posteriores. Ou seja, essas rochas foram submetidas a fluidos quentes em profundidades, de água, né, e termal de fluidos quentes, né? Então, essas águas não é apenas H2O, ela é uma água como se estivesse saturada em outros elementos, e por onde ela passa, ela é muito ácida, essa água quente, que a gente chama de um fenômeno hidrotermal. Então, ela vai alterando completamente a rocha, tá? Ela descaracteriza até a textura ígnea dela. Ou foi metamorfizada, tá? Posteriormente. E só para trazer logo o conceito de enclaves são pedaços da rocha que está na lateral, encaixante, que ela assimilou para dentro dela, ou são enclaves, ou são xenólitos, tá? Continue aí. Enclaves microgranulares máficos são relativamente abundantes e apresentam dimensões centimétricas a decimétricas. Alguns granitoides apresentam deformação tectônica manifestada na forma de foliação, texturas nematoblástica e lepidoblástica, ou essas texturas aqui, ou milonitização. Essas texturas aqui são texturas metamórficas, tá? Ou textura que foram submetida, a rocha foi submetida a um sistema de falhamento, que nós chamamos de zonas de cisalhamento, e as rochas os minerais ficam amendoados, tá? A milonitização, ela é um processo que, às vezes, ela se torna ela diminui muito, ela diminui tanto, ela fragmenta a rocha de tal forma que a gente diz que ela pode ser um milonito ou ultramilonito, ou seja, fica bem fininho. Mas quando a gente leva ao microscópio, a gente vê os mineraizinhos todos orientados e todos na forma de óleozinho, né? Um óleos
Imagina que o nosso cílio ao redor do nosso olho são os minerais micáceos. Então, você tem um olhozinho de quartzo ou de feldspato, e ao redor desse olho passam umas camadinhas orientadas de mica, de muscovita ou de biotita. Às vezes, o próprio anfibólio, mas não é comum anfibólio. Mas, normalmente, isso se dá por causa do cisalhamento, da tectônica que atinge a rocha, tá? Continua lá, depois da melanitização. Localizada. Quando cortados por zonas de cisalhamento de pequeno porte. Outros granitóides não apresentam trama tectônica evidente. Nas proximidades da zona de cisalhamento tenturgal, tornam-se fortemente Miloníticos, fortemente miloníticos, muito deformados. Deixa aqui lá mostrar o que é essa zona de cisalhamento tentugal para vocês, tá? A zona de cisalhamento tentugal, gente, é essa daqui, olha, vocês estão vendo? Essa tracejada escura. Essa zona de cisalhamento tentugal, provavelmente, repara que ela se deslocou daqui de cima, o bloco de cima se deslocou para cima e o bloco de baixo se deslocou para baixo. Tanto que você tem essas zonas de cisalhamento aqui, ó, mergulhando para cá, para SW, tá? Mergulhando para SW. Significa que essas rochas aqui vieram de baixo para cima, essa de baixo para cima, e essa é como se fosse permanecesse, né? É a de cima. Então, essas rochas aqui, RP, é mais nova do que JT, que é mais nova do que VC, tá? Então, essa rocha aqui, olha, ela trouxe essas rochas mais antigas e paralelizou com relação a essa. Tá certo? É como se fosse aqui é o centro da movimentação. É por isso que aqui, ao longo dessa movimentação, dentro dessa suíte Tromaí aqui, vocês estão vendo esse X maior, essa suíte Tromaí aqui está muito deformada, tá? Muito deformada mesmo. Então, isso aqui trouxe rochas lá antiga de 12 bilhões de anos e paralelizou com rochas de 1 bilhão ou menos de anos aqui. Então, essas rochas essas daqui são mais antigas do que essa, tá certo? Então, essa zona de cisalhamento tantugal é como se fosse, talvez, não sei, talvez tenha sido o centro da bacia, que era onde era o rift, por onde havia o espalhamento oceânico. É possível, mas não dá para saber. Mas ela é o centro onde é a estrutura mais expressiva que nós temos na região. Tentugal, está aqui, nas proximidades da zona de cisalhamento tentugal. Continua. Oi, Fernanda. Fernanda saiu? Johnny? Oi, professor. A Fernanda saiu? Olha, Caiu a Ela internet saiu, dela, pessoal. saiu. Então, Noêmia, continue a ler para a gente. Eu vi o teu questionamento ali, Noêmia, no chat. Por que 90 graus? Você esclareceu isso para você? Não, eu tinha respondido. Aí foi tipo assim, foi uma resposta junto com uma pergunta. Mas Tá bom. Mas você é. entendeu, né? Sim, sim. Então, continue aí onde a Fernanda parou. No Tentugal.
Bem que assim, ó. Nas proximidades, Nas proximidades da zona de cisalhamento tentugal, tornam-se fortemente miloníticos, que levou Pastana, 1995, a considerar essa porção muito deformada e aflorante no domínio Gurupi. Como outra unidade, Tonalito Itamoari, Itamoari. Itamoari, visto que a única diferença é o grau de deformação. Essas rochas são, nesse trabalho, consideradas como parte da suíte Tromaí. Os granitóides Tromaí são cálcicos alcalinos e metaluminosos, tipo 1, com padrões de ETR e elementos traço Lili, HFSE, comparáveis aos de granitóides relacionados a arcos vulcânicos e zonas de subdução e ou ambientes pós-colisionais de erogênesis fenerozoicas, né? Dados geocronológicos em zircão obtidos por Klein-Moura, 2001, mostram idades de cristalização entre 248, mais ou menos 4 não, milhões 2148. 2148, mais ou menos 4 milhões de anos, e 2165, mais ou menos 2 milhões de anos. Para aí, Para esse para aí. Só para aí para a gente discutir esse pedacinho aqui, que é bem complexo, tá? Ele diz que esse granitóide Tromaí são cálcio alcalinos, o que significa que a gente, quando ele faz a análise química dele, né, que ele vai moer e fazer análise química, ele diz que existe no gráfico ternário, né, de 3 informação, que ele vai cair no campo cálcico e alcalino, quando ele faz essa análise. Ou seja, o que é o alcalino? Vai cair mais para o lado do potássio, tá, do magnésio, então caindo mais naquela direção, potássio-magnésio, mais ou menos aqui embaixo do triângulo, tá, do ternário. Então, o cálcico, ele diz, e metaluminosos. O que significa metaluminosos? Que eram rochas ricas, tá? Ricas em muscovita. Então, quando é muito rico em muscovita, a gente já começa a pensar que essas rochas são paraderivadas. Então, provavelmente, essas rochas são ortoderivadas e paraderivadas, metalcalino. Mas ele diz que é do tipo I, tá? Ele diz que esse metaluminoso, ele não é. Quando ele confirma que é do tipo I, o que é o tipo I? Que é de rochas oxidadas. Tipo I são rochas oxidadas, ou seja, as rochas paraderivadas, elas não são oxidadas, elas é do tipo S. Tá? Então, isso aqui é uma classificação, tá? Então, inclusive, essa metaluminosa, ela é tipo I, tá? Então, todas essas rochas são de origem ortoderivadas, com padrões ETR. Lembrar isso aqui, o professor João Paulo baixou um artigo, eu já esqueci do significado real do ETR. Não, ETR não, padrões, elementos terras raras, tá? Esses elementos terras raras e elementos traços, como o nílio, que são os elementos menores e os elementos maiores, tá? São compatíveis aos granitóides relacionados aos arcos vulcânicos. Gente, você quer ver um arco vulcânico? Você quer ter ideia do que é um arco vulcânico? O Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arco vulcânico. Você está entendendo? Noêmia.
Oi. Eu tô Ele, ouvindo, professor. Tá ele, travando um pouquinho, mas estou entendendo. tá. Porque é muito complexo. Tá? Aqui, elementos terrais raros são aqueles elementos da tabela periódica. Tá? Então, ele fez análise química muito finas. Tá? Ele analisou quimicamente essas rochas. Então, ele vai dizer... Isso aqui é um padrão. Tá? Então, os padrões de arco de ilhas, arcos vulcânicos, aí você vai dizer o que é um arco vulcânico. Tá? Um arco vulcânico é a mesma coisa que que é a ilha de Fernando de Noronha. A ilha de Fernando de Noronha é um arco de vulcânico. Ou seja, essas rochas tiveram acesso da infracrosta ou do manto e vieram aqui em cima. O que é que acontece? As isotermas no interior da Terra, elas sobem em função do ambiente tectônico. Elas sobem e o que acontece? É como se fosse a linha lá de Morro, né, de Morrovicic, elas sobem, aí o magma vem e consegue extravasar. Então, são as subidas das isotermas. Então, esses elementos aqui, os Li, os HFSE, que são elementos menores e elementos maiores, eles são compatíveis com arcos vulcânicos em zona de subducção. Me dá um exemplo de zona de subducção, Noêmia. Ai, meu Deus. Não sei, professor. Eu sou seu amigo. A Cordilheira Andina. Você concorda, Adonai? Adonai? Leandra, você está aí, Leandra? Você sabe que é uma zona de subducção? Oi, professor. Você sabe que é uma zona de subducção, Leandra? Não, senhor. Vamos lá, deixa eu... Darielso, você sabe que é uma zona de subducção? Maicon, que é uma zona de subducção, Maicon? Professor, é uma zona de uma placa, desce por baixo da outra. Isso, Exatamente. Qual é o exemplo mais clássico que nós temos nas Américas? a Cordilheira dos Andes, com a A, placa sul-americana e a placa do Pacífico, se eu não estou enganado. a placa do Pacífico mergulha por baixo da placa sul-americana. Então, Então, isso é uma zona colisional, uma zona de subducção, tá certo? Aí, se por um acaso formar um arco, uma ilha vulcânica na margem da zona lá, nessa margem da zona onde está tendo a subducção, mas lá dentro do oceano, se formar uma ilha, nós vamos dizer que aquilo é um arco de ilha, ou um arco vulcânico, tá certo? Porque teve contribuição vulcânica, foi deixando mais raso, mais raso, mais raso, e forma essas ilhas. Tá? Então, é importante a gente entender, trazer para a nossa realidade o que é isso, o que aconteceu no passado. Então, ele diz que essa suíte Tromaí é uma região igualzinha, tá, do que está acontecendo hoje ali na Cordilheira dos Andes, tá certo? positivo. Só que isso há 2 bilhões de anos atrás. Continua aqui, Noêmia. Continue a ler para mim, bem, por favor. Tá. A subunidade granito areal
é constituída por cianogranitos e monzogranitos e foi considerada por Pastana, 1995, como gerada pela fusão das rochas tonalíticas da suíte Tromaí. Ressalta-se que, nesse caso, a utilização da designação suíte é imprópria, pois ela requer cogeneticidade, possuem coloração rosada e são, em geral, inequigranulares e porfiríticos. Tá, para Não, aí. O que tá. eu vou te perguntar, o que é ela diz que ele ressalta neste caso a utilização da designação suíte ele Professor, tem que ter uma denominação que... Oi? tá falhando. Oi? Deixa eu voltar aqui. Ele diz o seguinte, que ressalta que essa unidade aqui, granito areal, você está lendo aí? Sim, Ele diz que é impróprio dizer que ele é suíte, tá? Aí ele vai entrar com o conceito de suíte que nós já vimos lá nas nossas primeiras aulas deste semestre. Ele diz que para ser suíte, ele requer uma cogeneicidade. O que você entende sobre cogeneicidade? Hum? Você consegue responder o que é cogeneicidade? eu não consigo responder, professor. Tá, Noêmia, se você, na sua família, para você dizer que você é irmã das suas outras irmãs, das outras pessoas do seu núcleo familiar, existe uma espécie de cogeneicidade, uma mesma fonte, tá certo? Certo. Então, neste caso do granitóide aqui, ele disse que o granito areal não é a mesma fonte da suíte Tromaí que ele descreveu lá na beira do rio, lá perto da cidade de Tromaí, do rio Tromaí, aliás. Você entendeu? Não é a mesma câmara magmática, não é o mesmo evento geológico, é uma coisa completamente à parte, é um outro evento. Então, ele não pode incluir o granito areal dentro de suíte Tromaí. Então, ele está discordando do autor aqui, tá? Esse autor, quando falou, o Pastana 95, incluiu o granito areal como suíte Tromaí. Aí ele está dizendo aqui, o Clay, ressalta-se que, neste caso, a utilização da designação suíte para esse granito aqui areal é imprópria, pois quem? A suíte requer uma cogeneicidade. Então, ele está afirmando que esse granito areal não tem nada a ver com... Deixa eu ver se a gente vê esse mapa. O granito areal. Granito areal. Eu acho que o granito areal é esse aqui, ó. Não, esse aqui é o Tanito Itamoraí. Ele não aparece no nosso mapa, tá certo? Ele disse que esse granito areal, que não está aparecendo aqui, ele não tem nada a ver quando essas rochas aqui se formaram. Isso é uma coisa completamente diferente. É por isso que ele diz que não é cogeneicidade, não há cogeneicidade, portanto, não há
ele não é permitido você utilizar essa denominação, tá bom? É isso aí. E porfirítico já, INEC granular, significa que os grãos não são do mesmo tamanho, tá? Conceitualmente. Vamos lá. Volta a ler aí. Não possui trama tectônica, exceto quando cortados por zonas de cisalhamento discretas, e apresentam enclaves de rochas metavulcano-sedimentares com dimensões métricas e decamétricas. Possuem caráter peraluminoso, são mais evoluídos, com maior fracionamento de ETR, leves em relação Elementos aos... terras raras. Oi? ETR são elementos terras raras leves, tá? Em relação aos pesados e apresentam anomalia negativa de eu mais pronunciada. Tá certo? Do Europium mais pronunciado. Tá. Anomalia. O que é, na realidade, o que é uma assinatura, né? Anomalia vocês já viram, né? Vocês aprenderam isso lá com o professor Adalcileio. Anomalia é tudo que é uma discrepância. Por exemplo, você tem uma turma de alunos, onde todos os alunos ali estão todos na média de altura, por exemplo, de 1,5 m. Aí tem um aluno no meio que tem gigantismo, ele tem 2 metros. Então, ele é uma anomalia positiva. Ele tem uma discrepância, essa discrepância ou é para cima ou é para baixo. Só que ele está dizendo que é uma anomalia negativa, é para baixo, quando se trata do elemento químico Europium, tá? Vamos lá, leia aí, continue. Assinatura mais próxima a de granitóides sincolisionais, continente arco. Uma amostra de mosogranito coletada no leito do rio Tromaí e outra de um cianogranito, para licença, coletada no leito do rio Tromaí e outra de cianogranito, coletada próxima à Vila do Areal, que empresta o nome à unidade, aqui figura 2, foram utilizadas para datação. Veja só, essa amostra de mosogranito é a EK4, a EK7, tá? Evandro Clay 7, Evandro Clay 4, tá? Por isso, essa nomenclatura, tá bom? Pode seguir. Ai, meu Deus, onde foi que eu parei? Da amostra EK4, apenas um cristal de zircão produziu resultado de boa qualidade analítica. Erro pequeno, alta razão. Como é que eu leio isso, professor? 206. Chumbo 206, chumbo 204. 204. Tá. Ele diz, só parando aí, quando ele fala uma amostra boa de qualidade analítica, o que é uma qualidade analítica que ele falou? É um erro pequeno na razão chumbo 206, 204, tá? Muito pequena esta razão, tá? Então, ele disse que é uma amostra de qualidade. Então, ele conceituou aqui o que é uma qualidade analítica, tá certo? Vamos lá. Fornecendo idade de 2.152, mais ou menos 3 milhões de anos, da amostra EK7, 5 cristais prismáticos de aspecto ígneo forneceram uma idade média de 2.149, mais ou menos 4 milhões de anos. As suas idades se superpõem dentro dos limites de erro analíticos e são interpretadas como a idade mínima de cristalização do granitóide. Com base nas características descritas acima, e especialmente na contemporaneidade entre o granito areal e os tonalitos Tromaí, a hipótese de formação do primeiro
a hipótese de formação do primeiro a partir de fusão do segundo, conforme sugestão de Pastana, 1995, não se sustenta. Nesse caso, outras duas hipóteses podem ser consideradas. Dá para continuar? Pode continuar. Aí ele vai dizer, se ele está discordando do Pastana, ele vai dar a possibilidade que ele imagina que fosse, né? Pode entrar aí. Primeiro, o granito areal é uma fase mais evoluída do magmatismo Tromaí, de forma que a designação de suíte intrusiva seja aplicada. 2. Trata-se de magmatismo contemporâneo mais distinto, o que exigiria o desmembramento do granito areal da suíte intrusiva Tromaí e sua redefinição como uma unidade à parte. Mais estudos, acho que por exemplo, que seria isso? Por exemplo, geoquímica, samário-neodímio. Samário-neodímio é uma espécie de uma geoquímica isotópica, tá, gente? Tá. Vai lá. São necessários para a resolução dessa questão, e na falta desses, é mantida a designação Tromaí para englobar os tonalitos trondigemitos Isso, perfeito. e granodioritos, além do granito areal, acrescida da adjetivação intrusiva, suíte intrusiva Tromaí. Tá, agora vem o seguinte, olha qual foi a possibilidade que ele deu. Ele disse que esse granito areal pode ser o magmatismo Tromaí mais evoluído, ou seja, muito mais tarde, ele evoluiu mais, passou mais tempo, outras modificações ele assumiu. Aí, neste caso, se isso aconteceu, esse magmatismo, ele tem cogeneicidade, tá? Aí, neste caso, a designação de suíte intrusiva é aplicada, mas ele diz que não é esse caso. Ele descarta que só tem essas duas possibilidades. A outra, ele diz que trata-se de magmatismo contemporâneo, mas distintos um do outro. Tá? Que ele disse o que aconteceu num canto é a mesma coisa que está acontecendo nesse granito areal. É uma coisa completamente diferente. Então, ele descarta, tá? E ele diz que são eventos diferentes. Tá certo? Não é a mesma câmara magmática. Deixa eu ver o tamanho dessas. Suíte intrusiva Traquateua. Vamos lá? Para continuar? Sim, bora continuar aqui. Tá. Essa designação é devido à Costa 2000, que reuniu nessa suíte os corpos granitoides de Traquateua, Miraselvas e Tauari, aflorantes... Deixa eu mostrar aqui no mapa, tá? Esse corpão que está aqui em cima, vocês estão vendo? Está aqui perto de Bragança. Tem uma localidade que é um município aqui chamado Traquateua. Então, por causa desse granito Traquateua, ele botaram o nome de suíte intrusiva Traquateua. Então, são 3 corpos. É o Tauari, Miraselva e Traquateua. Tauari é bem por aqui assim, Miraselva é bem aqui assim e o Traquateua é bem aqui assim. Mas é o mesmo corpo, por isso que é suíte. São corpos diferentes, rochas quimicamente diferentes, mas eles têm cogeneicidade, tá? Toda a brita que nós consumimos na região metropolitana de Belém vem daqui de Traquateua, tá? Vem do corpo Traquateua em si, do granito Traquateua, e vem do corpo Miraselva, mais ou menos aqui do lado. Eles são quimicamente diferentes um do outro. Um é um ciano-granito e o outro é um grano-diorito, tá? Então, são rochas diferentes. Então, mas eles têm cogeneicidade. Então, por isso que ele colocou como todos dentro de suíte intrusiva Traquateua. E preste atenção que quando ele termina a suíte intrusiva Traquateua, ele vai encerrar as rochas mais antigas que ele vai chamar de domínio Crato São Luís, ou domínio paleoproterozoico.
O outro domínio é o domínio neoproterozoico ou domínio grupi, tá certo? Vamos lá. E, professor, esse granito aí de Tracuateu, ele abrange, então, ali o município de Capanema, não é isso? Fica Não, ele não próximo? chega lá. Ele não chega lá. Lá em Não. Capanema, a gente encontra o granito Tracuateu, sabe aonde? Na estrada de Ajuruteu, lá em Bragança, a gente vai, os poços abertos, os poços de água que o pessoal constrói lá, os poços amazônicos, Sei. são tudo já dentro, em cima do granito Tracuateu, tá? E quando a gente vai para Capanema, lá já é a bacia de uma rocha sedimentar que a gente chama de Pirabas, tá? Que vai estar dentro daqueles artigos que eu gostaria que vocês já lessem, terminasse esse artigo e começasse a ler o próximo artigo que está lá na literatura de vocês, tá certo? Tá, ok. Vamos ler, vamos continuar aqui nessa designação de, viu, Noêmia? Noêmia, desculpa. Tá. Noêmia, segue aí na leitura. Aflorantes na porção noroeste da área, próxima à cidade de Bragança. São rochas isotrópicas afoliadas, com biotito e muscovita, e portam enclaves de xistos e migmatitos. As Migmatito. características As características petrográficas e geoquímicas dessas rochas foram consideradas compatíveis com as de granitóides tipo S. Esse S seria Paraderivado. Ele não é tipo superaluminoso. Oi? peraluminoso, Peraluminoso, derivados de fusão de rochas crustais. Sedimentares. metasedimentares, cristais, tá. aí ele coloca entre parênteses que pode ser rochas metamórficas ou não sedimentares, tá? Tá. Preciso ler esse Lowell. Não, foi quem escreveu isso foi o Lauer, em 1985, e o Costa, 2000. Tá. Datações rubi-estrôncio convencionais e isocrônicas em rochas totais de potássio argônico, em muscovita e anfibólios. Situam-se no intervalo de 1906 e 2056 milhões de anos. Palheta, 2001, determinou idades de cristalização entre 2086 e 2091 milhões de anos em zircão e idades modelo, eu não sei o que seria. Samário neodímio. É um outro método, esse método Samário neodímio é um outro método que a gente faz em rocha total, tá? É um método de datação. Esse TDM, isso daqui é uma comparação com relação ao manto que ele já está. O manto em si, ele não é um manto original, então há uma depreciação do manto, que essa depreciação do manto, esse empobrecimento do manto, tá? Então, eles têm uma análise, o João vai até plotar, colocar no nosso grupo um artigo que explica direitinho o que significa essa idade TDM, tá? Que é uma depreciação mantélica, tá? Mas ele diz que é uma idade, Samário neodímio, são idades de muito boa qualidade, tá certo? Vamos lá. Entre 2,31 e 2,50 G-anos, tá? Giga-anos, ou seja, bilhões de anos, com valores epsilon, ND, entre 1,15 mais 1,15 e menos 1,33. Isso aqui são idades modelos, tá? Então, essas idades modelos, esses valores são modelos que tem na literatura. Eu preciso repassar, o João vai repassar esse artigo
para a gente entender perfeitamente o que é isso. Então, são coisas que já fogem, é muito específico da geocronologia, tá, gente? Se é difícil para a gente passar essa informação para vocês, imagine vocês com essa informação, tá? Só vamos terminar, e eu vou terminar esse aqui, o microtonalito Caxias, micro porque a textura é muito fina, tá? Consiste em pequenos corpos intrusivos que hospedam a mineralização aurífera do granito Caxias. Então, lá perto de Caxias, tem umas garimpagens que estão em cima desse granitóide Caxias. Ele é um microgranito. E é constituído por uma rocha de granulação fina, equigranular e composição tonalítica, isotrópica e orientada nas proximidades das zonas de cisalhamento. Ou seja, parece que as zonas de cisalhamento são os propulsores da mineralização. Elas são hidrotermalizadas, ou seja, toda transformada em larga escala, e apresenta idade em zircão de 1985, mais ou menos 4 milhões de anos, e modelos de idade samário-neodímio, um TDM de 12,17 giga-anos, com um EPSO-ND de 0,74. Isso aí vai estar em Klein, tabela 3. A gente vai ter lá na tabela 3, né, para que ele coloca aqui, ó. Ele coloca as relações isotópicas aqui, ó. Tá? Então, são valores que eles adquirem. Deve ter cálculos assim, homéricos, para chegar a esses valores. Então, aqui, gente, a gente encerra o domínio do Crato São Luís, o domínio paleoproterozoico. Complexo Maracassumé em diante não é mais domínio paleoproterozoico, é domínio neoproterozoico. Então, desse último parágrafo, até a gente começar o neoproterozoico aqui, o complexo Maracassumé, nós temos uma perda de registro geológico no tempo de entre 1 a 1,5 bilhões de anos. Vocês estão entendendo isso? Sim, professor. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar. Estamos com 16 pessoas. Quem foi que apareceu a mais, gente? Deixa eu voltar aqui na nossa chamada, tá? Eu dei falta para o Adonai. O Adonai está aí? Não. Não. A Eliana está aí? Ô, professor. O Gilberto. Gilberto está com problema de conexão, professor.